agora compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós queremos compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Vamos então abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Vocês sabem que a palavra Apocalipse, ela significa revelação. E nós encontramos a palavra grega, e nós a encontramos várias vezes nesse livro. É revelação de Jesus Cristo ao seu servo João. É revelação de Deus ao seu povo, à sua igreja. E agora, aqui no capítulo 4, que eu gostaria de ler com vocês. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o 4 ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Eu fico imaginando essa experiência do apóstolo João, muito semelhante à experiência que o profeta Isaías também teve. O profeta Isaías, vivendo num tempo muito conturbado, há mais ou menos 300 anos antes dessa experiência do apóstolo João,
o rei havia morrido, a economia estava completamente desequilibrada, a inflação tomando conta do cenário, as pessoas angustiadas e desesperadas, incluindo o próprio Isaías. E ele diz que entra no templo para orar, e quando ele entra no templo, ele diz que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam todo aquele santuário. E serafins voavam de um lado para o outro com 6 asas, 2 cobrindo as faces, 2 cobrindo os pés, e com 2 voavam e clamavam a plenos pulmões, de modo que aquele templo sacudia em seus pilares. E eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Feliz quem pode ver que a terra está cheia da glória de Deus. Feliz quem pode perceber que, além da economia, além das inconstâncias humanas, das lideranças que governam esse tempo presente, além das nossas adversidades, dos nossos temores, das nossas angústias, dos apertos, das dores que nós vivemos nessa terra, felizes são aqueles que podem contemplar a glória de Deus, porque a terra, ela está cheia da glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O sol que faz a sua jornada, na linguagem poética do salmista, todos os dias temos o nascer e o pôr do sol. Todos os dias temos as estações que se manifestam de uma forma graciosa, maravilhosa, revelando a glória desse Deus Criador. Deus é uma realidade. Talvez pareça redundante dizer isso para nós que aqui estamos. Nós que aqui estamos porque sabemos que Deus é real. Inclusive, muitos de nós aqui temos tido experiências reais, concretas, palpáveis com esse Deus vivo, glorioso, infinitamente maior do que nós, completamente diferente de nós na sua glória, na sua majestade, mas que não está longe, distante de nós, mas que se revela a nós. E assim é com o apóstolo João. João, já lhes disse inúmeras vezes, vocês já leram também, está na ilha de Patmos. E a situação não é nada confortável. A igreja, como nós lemos ali nasquelas 7 cartas para as igrejas do Apocalipse, a igreja vive momentos de muita turbulência, de perseguições, de falsas doutrinas, ameaças constantes, externas, internas, dores, perseguições, lutas, pobreza, uma série de dificuldades. E ele está na ilha de Patmos numa condição de desterrado, de prisioneiro, aguardando a sua execução. Imagine que situação. Além da existência humana que lhe pesa, é óbvio, todos nós somos humanos, há também o peso espiritual da obra de Deus, do reino de Deus, da igreja de Deus. Esse é o contexto, essa é a situação. Deus lhe mostra a situação da igreja, perseguida externamente. Satanás se levanta
impõe prisões, através dos governantes subtrai os bens dos irmãos, anos de luta, de trabalho, de repente tudo é retirado por causa da fé, por causa do testemunho de Jesus, uma perseguição externa. Mas há também uma perseguição interna dentro da igreja por homens maus. Homens que não amam o Senhor, que não temem ao Senhor e que não buscam a glória de Deus, mas que buscam a sua própria glória, estão preocupados em usar a igreja para estabelecer o seu próprio reino. E é nessa angústia, nessa tristeza, que ele se encontra na ilha de Patmos. E de repente o Senhor diz para João: abre-se uma porta nos céus, e o Senhor lhe diz: João, vem para cá. Vem para cá para você olhar as coisas a partir daqui. Porque quando nós olhamos as coisas a partir das circunstâncias, quando nós olhamos as coisas a partir de uma perspectiva puramente humana, terrena, natural, a nossa visão, a nossa compreensão, ela é nublada. A angústia, o aperto, a dor, a tristeza, a adversidade causa ansiedade, perturbação, e nós não conseguimos enxergar as coisas corretamente. Por isso o Senhor abre uma porta nos céus e ele ouve aquela mesma voz que lhe havia falado no início ali de Apocalipse, uma voz como voz de muitas águas. João, sobe para cá. Você precisa ver as coisas a partir dos céus e não simplesmente a partir da terra. Eu fiquei muito impressionado, por isso eu compartilho com vocês tantas vezes. Gosto muito de história e me impressiona tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Aquele livro, A Era dos Extremos, de um historiador britânico, ele diz que na Segunda Guerra Mundial, mais de 180 milhões de pessoas morreram por decisão humana, por um ato deliberado da vontade humana. 180 milhões de pessoas. Gosto muito daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, né, que vocês certamente viram. Steven Spielberg, um cineasta extraordinário, aquela cena de quando o pessoal aporta ali no dia D para descer daqueles navios na praia, e a gente tem quase a sensação de estar dentro daquela batalha. Tiros, bomba, bombardeio, gente morrendo, gritando, sangrando, aquele pavor. E aí eu estava lendo, há algum tempo atrás, que nos Estados Unidos eles fizeram um momento de celebração e de honra aos veteranos da guerra, como costumam fazer. Estavam reunidos ali vários veteranos, já idosos, que haviam participado da guerra, e não somente da guerra, mas haviam participado exatamente do dia D. E ali estava uma jovem repórter para entrevistá-los. E aquela moça se dirige a um senhor veterano que havia passado pelo dia D, por aquela guerra, e lhe pergunta muito pessoalmente, muito intimamente, como foi que o senhor se sentiu naquele dia D, naquele dia da batalha. Ele disse: filha, quando o nosso navio chegou na praia, e que eu pulei do navio, vi balas para tudo quanto é lado, colegas morrendo, perna despedaçando, corpos sendo arremessados de um lado para o outro, e aquele bombardeio intenso,
eu disse comigo mesmo: perdemos essa batalha, perdemos essa guerra. Essa foi a sensação que eu tive. Quando eu desci do navio e que vi tiros e balas de todos os lados, perdemos, estamos perdidos. Ela caminhou um pouquinho mais adiante, encontrou-se com outro senhor e lhe perguntou, fez a mesmíssima pergunta. E o senhor, como que o senhor se sentiu no dia dessa grande batalha? Aquele senhor idoso virou para ela e disse: filha, quando eu sobrevoei o campo de batalha e olhei o que estava acontecendo lá embaixo, eu disse: vencemos essa batalha, vencemos essa guerra. Duas pessoas que participaram da mesma batalha, da mesma guerra, tiveram sentimentos completamente diferentes em relação a um mesmo evento. E a diferença nos sentimentos foi a perspectiva. Aquele que sentiu que a batalha estava perdido era aquele que desceu em terra, que fazia parte da infantaria. A perspectiva dele era uma perspectiva da terra, era uma perspectiva daquilo que ele estava enfrentando. E a perspectiva do outro era uma perspectiva de cima. Quando eu sobrevoei o campo de batalha, eu disse: nós ganhamos essa batalha, nós vencemos essa guerra. E é exatamente isso que Deus está fazendo com o apóstolo João. Venha, João, suba aqui. Nós lemos aqui agora mesmo. Depois dessas coisas, olhei e eis uma porta aberta nos céus. Como também ouvi uma voz vinda de lá, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos desesperadamente de mudar a nossa maneira de interpretar os eventos da vida. Um homem de Deus interpreta os eventos da vida, as circunstâncias da vida, a partir da visão de Deus, a partir da perspectiva de Deus, a partir da revelação da palavra de Deus. Um homem que é um homem carnal, um homem natural, homem, entendam por favor no sentido genérico, né, incluindo aqui homens e mulheres, um homem natural, ele interpreta os eventos da vida, ele interpreta as situações da existência naturalmente. Eu me impressiono quando eu converso com alguns crentes, porque eu encontro pessoas que não são crentes, que são mais confiantes em Deus do que muitos crentes. Como eu encontro irmãos crentes incrédulos. Como eu encontro irmãos em Cristo que analisam a vida, as etapas da vida, da existência, numa perspectiva puramente natural, como se Deus não existisse. Como se Deus fosse um Deus que não intervém. Como se Deus fosse um Deus que não participa da nossa vida, da nossa história. Quando nós vivemos nessa dimensão puramente natural, racional, humana, carnal, a sensação que nós vamos ter sempre é a sensação daquele senhor veterano de infantaria que olha a guerra de uma perspectiva terrena.
Mas quando nós subimos à semelhança de João, que é possível fazer isso, para olhar a história, para olhar as coisas numa perspectiva de Deus, as cortinas se abrem. Uma paz sobrenatural invade o nosso coração. Uma segurança toma conta de nós, porque mudou-se a perspectiva. O mundo, a vida, não se resume ao que vemos com os nossos olhos físicos. Existe uma realidade espiritual, supranatural. Inclusive, a Bíblia vai dizer para nós que as coisas naturais vieram das espirituais, que as coisas visíveis surgiram das invisíveis. E não é muito pedir que tenhamos essa perspectiva, esse entendimento, essa compreensão. Homens de Deus viveram isso. O que João está vivendo foi o que Isaías viveu, foi o que Ezequiel viveu, foi o que o profeta Elias viveu. Escutem essa do profeta Elias, está lá em Reis, no livro de Reis. Era um homem de Deus, que confiava em Deus, que ouvia a voz de Deus e que andava com Deus. E que orou a Deus para que não chovesse. E Deus ouviu a sua oração e cerrou os céus. Não no ímpeto puramente pessoal, mas no ímpeto de oração dentro do propósito da revelação, do propósito de Deus para o seu povo. Mas o fato é que ele ora. E quando ele ora, há um Deus vivo que ouve as nossas orações, Deus escuta a sua oração e cerra os céus. E diz que depois ele orou novamente, Deus ouviu a sua oração e abriu as comportas dos céus e fez chover. É interessante, depois daquela experiência no Monte Carmelo, que Deus se manifesta e que Ele revela a glória de Deus a uma nação apóstata, distanciada de Deus, completamente perdida espiritualmente. Ele vira para o rei e diz: você pode ir para o seu palácio agora, se você não quiser se molhar, porque eu vou orar e Deus vai fazer chover. O Senhor vai derramar água. E o rei monta na carruagem e desce para a sua cidade, e o profeta ajoelha, enfia a cabeça entre os joelhos e começa a orar. Senhor, Tu és o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que se revelou aos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor é um Deus vivo. Senhor, faça chover. Chamou o discípulo dele, vai lá para o rumo do mar e olha para os céus. O jovem vai, olha para os céus e nada. Céu de brigadeiro, limpinho, azulzinho, brilhante. Cadê a chuva? Ele ajoelha novamente, enfia a cabeça entre os joelhos e clama a Deus mais uma vez. E vira para o jovem e diz: vai novamente lá na beira do mar. E o jovem vai e volta. Não adianta, está tudo do mesmo jeito, não está acontecendo nada, Elias.
E ele, pela terceira vez, faz a mesma coisa, e na terceira vez o jovem vai e volta, não tem nada, absolutamente nada, mas ele não desanima, ele persevera em oração, sabendo que esse Deus é um Deus vivo, que ouve as nossas orações, não desanima, ele é perseverante na confiança, na certeza de que Deus vai se manifestar. Eu não sei que forças espirituais impediam que aquela chuva descesse rapidamente. Mas ela não desceu rapidamente, ele precisou perseverar em oração, e por 7 vezes ele repete, mandando o jovem que fosse olhar para os céus. E somente na 7ª vez, quando o menino volta, diz: olha, eu vi agora uma nuvem nos céus do tamanho de uma mão. Ele entendeu, é o Senhor. Deus ouviu as minhas orações mais uma vez. Pode correr, que a chuva virá. E a chuva veio, e a chuva se derramou. Porque quando nós olhamos as coisas da perspectiva de Deus, eu lhes disse no domingo próximo passado, quem esteve aqui ou quem acompanhou pela internet, eu falei sobre a descendência de Caim. Eles viviam como se Deus não existisse. Deus não fazia a menor diferença para eles. Tocaram as suas vidas. Agora, nós não queremos viver assim. Nós não queremos viver dessa forma, como senhores de nós mesmos. Eu não sou o senhor do meu destino, nem o capitão da minha alma. O meu destino, a minha alma tem um Senhor, que é o Deus eterno, na pessoa bendita do meu Senhor e Salvador Jesus. Mas eu tenho que subir, eu tenho que olhar as coisas nessa perspectiva de Deus, de um Deus vivo, de um céu que é real, de uma realidade espiritual que é real, de um Deus presente na história, de um Deus que intervém, de um Deus que responde à oração do seu povo. Querem ouvir outra? É do discípulo do profeta Elias, o profeta Eliseu, que aprendeu com Elias. Eliseu era um agricultor, e antes de Elias ser arrebatado, jogou sobre Eliseu a sua capa por ordem de Deus e perguntou por Eliseu: você entende, Eliseu, o que eu acabei de fazer com você? E o Eliseu: sim, entendo perfeitamente. Só me permita ir despedir dos meus pais. Foi lá, pegou a junta de bois que ele lavrava a terra, matou os bois, queimou o arado, a relha, assou os bois, convidou os pais, a família, fez uma grande festa. Por que ele fez isso? Porque aqueles bois vivos, aquele arado, ia ser uma prisão. Eu não ia ter liberdade de seguir a Deus e a vontade de Deus. É o que a gente chama de quebrar pontes, não é? Ele quebrou pontes que o prendiam e que o ligavam a uma vida, uma existência contrária à vontade de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Ele teve coragem, ele rompeu. Tem gente que é covarde, que entre Deus e a vontade de Deus, ele fica ali naquele vai e vem, com grilhões que nunca rompe. E o Eliseu falou: não, eu quero servir a Deus livremente. E esses bens aqui, esses bois, eles vão me prender. Matou os bois, queimou a relha,
arado, pôs fogo em tudo, assou os bois, fez uma celebração a Deus e ficou livre para seguir o profeta. Um dia Eliseu está na sua casa, homem de Deus, profeta de Deus, que conhecia Deus. E tudo o que o rei inimigo do povo de Deus intentava fazer, Deus revelava para Eliseu. Aí o rei daquele país vizinho ajuntou os seus generais e disse: tem um espião aqui. Porque todo o meu planejamento é revelado ao rei adversário. E aqueles generais disseram: não, rei, até o que você fala em oculto dentro do seu quarto, Deus revela para o profeta Eliseu. Ele tem uma comunhão tão íntima com Deus, ele vive tão próximo de Deus, que Deus lhe conta as coisas que o Senhor fala no mais oculto, no mais escondido. Então é esse Eliseu que nós temos que prender. E manda os exércitos para a casa de Eliseu, cerca a casa de Eliseu com aquele exército. O Geazi, o discípulo do profeta Eliseu, acorda de manhã, abre a porta da casa, dá de cara com o exército todinho cercando a casa. O coração vem na boca, dispara, ele corre para o profeta Eliseu, que ainda está dormindo, né? Acorda o profeta: olha, você está aí tranquilo, deitado, e nós estamos cercados aqui. Um exército nos cerca. O profeta vira para aquele jovem, né, e diz: Senhor, abra os olhos desse garoto. E quando Deus abriu os olhos dele, permitindo que ele visse as coisas da forma como o Senhor vê, na perspectiva de Deus, o que ele viu? Acima daquele exército inimigo de carros e cavalos e espada, ele viu um exército celestial, de anjos celestiais acima daquele exército. Olha, se você não crê nisso, se você não consegue enxergar as coisas nessa perspectiva de Deus, de um Deus vivo que ouve as nossas orações, de um Deus que interfere, você ainda não conseguiu romper e não conseguiu ainda entender a revelação de Deus. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que intervém, é um Deus que ouve as nossas orações. E quando João é tomado em espírito e chega aos céus, o que ele vê? A glória de Deus. Ele vê que o Senhor está assentado num alto e sublime trono. Ele vê que a história tem um Senhor. Ele vê que Deus é o Criador de todas as coisas. Que nada, absolutamente nada, está fora do domínio de Deus, do domínio do Senhor. Que Dominus não é o imperador romano. Que Dominus, que tem o domínio, que é o Senhor, não é o imperador romano, mas que Dominus é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele vê a majestade, a glória, o poder, a autoridade de Deus. Agora ele está enxergando as coisas da perspectiva de Deus a partir dos céus. E percebe que a história vai chegar no ponto que Deus quer. Percebe que Deus está conduzindo essa história e que todo aquele aparato destrutivo contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, montado pelo Império Romano, que por trás há uma força espiritual maligna, não é nada comparado com a glória e a majestade do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Vem para cá, João, que vai ser revelado para você. A primeira coisa que ele se depara é com Deus assentado num alto e sublime trono. Então vamos caminhar aqui para o fechamento.
Nós nos perdemos quando nós olhamos a vida de uma perspectiva puramente humana, carnal, natural. Não precisamos desprezar a razão, o entendimento e a compreensão. É uma dádiva de Deus, e até aqueles descendentes de Caim eram inteligentes, habilidosos, que conseguiram grandes realizações. Mas a vida perde o seu significado. Nós nos perdemos quando nós perdemos de vista essa dimensão espiritual da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Avalie, por favor, a sua vida, avalie a sua família, avalie aí a forma como você tem enxergado a vida. Estão aqui me ouvindo os meus filhos, né? E eu gosto de conversar com meu filho Samuel. E de vez em quando, ele me puxa para a terra e eu tenho que puxá-lo para os céus. Porque muito firmado na razão, no racional, no planejamento, no orçamento, ele está aqui, está me ouvindo, e eu tenho que, volta e meia, nós temos que, filho, vamos orar. Deus abençoa os nossos planos. Nós temos um Deus que interfere. E graças a Deus, volta e meia, ele chega e diz: Pai, eu estava ansioso, angustiado. Ele está me ouvindo, está aqui. Mas eu orei, Pai, e você sabe que Deus respondeu as minhas orações. É o que eu falei aqui para o Paulo, a Natália, e falo para os pais que estão aqui. Não há nada melhor e mais precioso do que ver os nossos filhos andando no caminho de Deus e dependendo do Senhor. Dependendo do Senhor, aprendendo a orar, aprendendo a buscar a Deus. E quanto antes a gente aprender isso, melhor. Para apanhar menos, para sofrer menos. Podemos confiar em Deus. Podemos olhar a vida numa perspectiva dos céus, numa perspectiva desse Deus que intervém. Como é bom a gente viver a vida. E é óbvio que não são todos os momentos. Nós temos as nossas crises existenciais. O próprio João, né, estava citando aqui, ele no momento de crise manda perguntar se Jesus era Jesus mesmo. A gente tem esses momentos. Mas é muito bom quando nós vivemos nessa confiança no Senhor. Gosto muito de me lembrar, e é fato, né? Nós vimos isso, o pastor Russell Shedd, homem de Deus, envelhecido, agora com câncer, que lhe consumia a existência, e ele diz: eu estou com esse câncer aqui aprendendo a me desmamar do mundo. Nós estamos muito presos ao mundo. Só pensamos no mundo, nas coisas do mundo, nas conquistas mundanas, nas conquistas terrenas, nos negócios, no dinheiro que eu tenho que ganhar, na conta que eu tenho que pagar, na casa que eu tenho que comprar, no carro que eu tenho que trocar, naquela conta que eu tenho que pagar, e passamos a vida, e quando damos conta, a vida passou. Não, mas eu tenho que fazer uma reserva para quando eu ficar velho. Ótimo. Mas quem te garante que você vai chegar lá? A melhor certeza que nós temos é que quando chegar a nossa hora, o nosso dia, a carruagem do Senhor virá nos buscar. Deus mandará a sua carruagem. E se eu tiver que passar por alguma dificuldade, por alguma penúria, por alguma humilhação, quem é que quer? Eu não quero, mas se eu tiver que passar, eu não vou passar sozinho. Eu conheço o Senhor.
Eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo, com quem eu ando. É um Deus vivo. E se eu passar, é porque Ele quer que eu passe. Ele é o Deus da minha vida e da minha existência. Vamos orar. Fique de pé. Vamos orar.